Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mas eu quero deixar aquele meu olá hoje super mega especial para você que é mulher e tá aí do outro lado. Que esse dia tão simbólico seja um dia também bastante significativo para você reconhecer o seu valor e entender que você pode ser o que você quiser. Basta que você se sinta feliz com as suas escolhas. E hoje eu quero falar de grandes mulheres dentro da Turquia e também de homens bastante sensíveis que conseguem perceber a importância dessas mulheres e valorizam suas colegas de trabalho. Então, para falar sobre esse assunto bem profundo, eu vou citar alguns atores turcos que eu tenho certeza que vocês conhecem e também, como eu falei, vou falar de algumas atrizes que merecem ser reconhecidas pelo seu talento, pelo seu trabalho e não apenas pela namorada de alguém, porque elas têm nome, elas fizeram vários papéis de extrema importância. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir para você aquela colaboração super mega especial, que é o like nesse vídeo, que contribui muito para o meu trabalho. E eu também convido sempre para me seguir lá no Instagram. Me procura por YouTuber Fabiana Moraes. E se você caiu aqui de paraquedas ou já vem aqui no canal com mais frequência, mas não se inscreveu, essa é a sua oportunidade e também você estará me ajudando muito, porque estamos rumo a 100 mil inscritos em mais um canal feminino aqui no YouTube. Bora então falar dessa mulherada, mas antes eu também quero falar de alguns homens muito importantes nessa luta, que aproveitam o tempo que têm numa entrevista, né, disponibilizam esse tempo de ter consciência da importância de falar sobre esse assunto. E eu não poderia deixar de citar o ator Kerem Bürsin, o ruivinho mais amado aqui do canal. Kerem Bürsin se mostra um homem bastante honrado e sempre que ele tem a oportunidade de se aprofundar um pouco em suas entrevistas, ele fala sobre a importância da igualdade entre os dois lados, que as mulheres precisam dentro do set ter mais espaço, serem mais ouvidas, e ele já disse que se ele participar de uma produção e vê no set qualquer atitude machista, sexista, ele se retira. E isso é extremamente importante. Ele também já disse, né, que com todo o amadurecimento que ele já teve em sua vida como ser humano, ele percebe a importância de falar sobre esse assunto e mais do que isso, hoje ele escolhe muito bem os seus papéis. Se ele perceber que um papel, né, também pode cair um pouco para esse lado, ele pensa melhor sobre o assunto, porque ele sabe o reflexo que isso tem dentro da sociedade que ele vive. Então, palmas para Kerem Bürsin, que está aproveitando esse processo de ascensão para falar sobre esse assunto tão importante. E Can Yaman? Can Yaman também já se mostrou bastante empático sobre as mulheres. Sempre que ele pode, ele fala sobre a importância que as mulheres tiveram na vida dele, na criação dele. E quando ele se refere à mãe, algo que eu acho muito interessante é que ele não fala dela como uma criadora, né, como uma mulher do lar, que não tem nenhum problema em ser, mas ele também consegue ver, né, nessa mulher toda a capacidade intelectual, toda a força que ele tem e toda a estrutura que ela tinha dentro da família. Então ele consegue olhar para essa mãe não apenas de forma caridosa, carinhosa, com orgulho. A gente consegue perceber em cada palavra dita por ele. Mas agora eu quero falar dessa mulherada, que o que seria de Serkan Bolat se não tivesse Hande Erçel, Eda, que foi uma personagem em 2021, né, 2020 ali, que trouxe toda a força do poder feminino. Uma personagem muito importante para falar sobre empreendedorismo, né, sobre a importância de se colocar, a importância de dizer não. Foi realmente uma grande estrela e uma personagem que marcou a série junto com Kerem. Mas o que é interessante
né, dentro desses fenômenos de séries turcas que acabam estourando não só dentro da Turquia, mas no exterior, que as mulheres ganham mais fama do que os homens em termos de seguidores em redes sociais. O número que a Hande Erçel alcançou foi um número que parecia surreal, até mesmo comparando com seu parceiro Kiran Bursin. E como eu falei, ambos trabalharam muito bem juntos, independente do relacionamento, né? Como eu falei, é importante a gente lembrar que essas mulheres são muito mais do que apenas um par romântico. Elas estão ali atuando, fazendo uma função, um trabalho, uma profissão. E se a gente sente, né, e muitas vezes chipa esses casais, é porque elas estão fazendo muito bem os seus papéis. Então, Hande Erçel também não poderia deixar de falar, porque é uma atriz que significou grande importância para esse processo de identificação das mulheres, né, de representatividade. E Demet Özdemir, então, é uma atriz também que por muito tempo, né, tem ganhado aí bastante espaço, né, dentro da Turquia, tem sido bastante ouvida em entrevistas seguidas, mas às vezes ela também fica à sombra ali como a ex do Can. Eu já falei para vocês que em muitos artigos e textos que eu leio, às vezes até eu faço a correção, ela é colocada apenas como uma ex, como se ela não tivesse passado, como se ela não tivesse um currículo profissional tão glorioso como a Demet tem. Sanem com certeza foi uma personagem inesquecível que eu amo. Já assisti Pássaro Madrugador várias vezes. O que seria de Can Divit também sem Sanem? A gente não consegue imaginar. Ela foi fundamental dentro da história. Mas ela também já vivenciou personagens de muita profundidade. E o último papel que ela fez, que descrevia toda essa questão de violência ali contra a mulher, foi um papel muito importante para ela de forma pessoal. Então hoje ela tem um olhar ainda mais aprofundado sobre esse assunto e sempre que ela tem a oportunidade, ela também fala em seus stories sobre a importância dessa luta, né? De as mulheres serem respeitadas e que a violência contra a mulher possa ser considerada crime, porque dentro da Turquia muitas coisas acontecem ainda, né, de forma que a gente nem consegue imaginar, meia sigilosa ali, mesmo muitas pessoas, claro, já esclarecidas, conscientes sobre esse assunto, infelizmente acontece, como infelizmente também acontece aqui no Brasil e em outros lugares. Infelizmente é algo recorrente e que a gente precisa ainda falar sobre esse assunto e precisa se posicionar e estar mais unidas. Então a Demet também usa, né, toda essa fama que ela tem também para falar sobre esse assunto e também ajuda com trabalhos sociais algumas instituições voltadas às mulheres. Ela também fala a importância dos estudos, né, de a mulher ter ali uma certa autonomia para conseguir ser livre e ser o que ela quiser, como eu falei até no início do vídeo. E quero falar de outras atrizes que são também destaque dentro da Turquia, que fizeram grandes personagens. Eu quero falar da Pinar Deniz, que está num momento de grande ascensão, brilhou muito em Love 101 e agora está fazendo a série Julgamento também de forma brilhante. Também vou falar de Esin Sangu, que infelizmente eu conheci essa atriz não num processo de ascensão. Ela tem feito aí algumas séries que não têm sido tão reconhecidas, mas que eu adorei o trabalho dela, acho ela uma ótima atriz, acho que ela faz muito bem ali o seu trabalho profissional, então também queria citar ela nesse dia tão importante, né? E aquele agradecimento a todas as atrizes que fazem esse belíssimo trabalho, porque se a gente gosta de uma série, se a gente shippa esses casais, é porque eles estão fazendo muito bem, estão passando todo esse sentimento emocional que a gente consegue se ver um pouquinho lá do outro lado e consegue sonhar com essas comédias românticas. Então é isso, pessoal, falando um pouquinho sobre esse assunto que é de extrema importância e também a gente ter o cuidado e a consciência quando for falar de outra mulher. E lembrar, né, que essas atrizes brilhantes não são né? Elas são ali lado a lado com esses atores. Podem ali se relacionar com eles, a gente fica super feliz, às vezes shippa os casais, né? Torce para quê? Para a felicidade deles.
mas elas são muito mais do que isso. Elas têm nome próprio, elas têm sobrenome, elas têm história. Então eu também acho importante falar sobre isso no dia de hoje. Então é isso, mulherada, um dia muito especial para vocês. Um beijo grande e a gente se vê em breve, porque hoje tem mais vídeo ainda. Fui!